Então, vou começar aqui pela primeira pergunta. Uma criança de 8 anos não gosta de escrever, dificuldade na leitura, se joga no chão, mas foi bem nos equipamentos. Nas observações, foi bem nas trocas posturais, planejamento, força, mas péssima vontade nas atividades de escrita. Não sei mais o que avaliar. É interpretar isso? Praxis pura? Ela escreveu. Bom, tem vários pontos aqui, né, da questão que você colocou. A primeira é que você falou, a criança foi bem nos equipamentos. Mas o que é esse ir bem nos equipamentos? É ela ter aceitado ir nos equipamentos suspensos? Né, eu não tenho mais detalhes, eu não sei muito o que você quer dizer com isso. Que a criança foi bem nos equipamentos, ou que ela conseguiu se organizar para utilizar os equipamentos sozinha. Enfim, esse foi bem, não traz muito dado ali pra gente saber exatamente como que foi a exploração dessa criança no ambiente, o desempenho dele ali na sala de integração sensorial. Então, não sei se você tá aqui na live, se você quiser colocar mais detalhes ali a respeito do que isso significa pra gente discutir melhor, tá? Aí a gente pensa que ele é uma criança de 8 anos, né? Então, ir bem, do meu ponto de vista, significa fazer tudo que uma criança de 8 anos faria, né? Então, esse é outro ponto. A gente tem que pensar se o desafio que a gente ofereceu é condizente com a idade dessa criança também, né? Uma criança de 8 anos, ela consegue fazer muito mais do que só subir num balanço. Ela consegue planejar muitas coisas, né? Outro ponto, né? Já entrando em outro ponto que você colocou ali, que você não colocou ali, você não falou se essa criança tem algum diagnóstico. Se ele é uma criança típica, então a gente pensa que com 8 anos essa criança tá funcionando muito bem do ponto de vista da integração sensorial. É uma criança que tá com desenvolvimento de habilidades muito pleno e que conseguiria planejar, enfim, praticamente como um adulto ali na situação de praxis, né? No sentido, lógico, de resolução ali de problemas e de ter ideias ali no ambiente. Então é isso, ele não tem nenhum diagnóstico? Porque se ele tiver o diagnóstico de autismo, aí você trouxe essa questão de resistência para a escrita, a gente sabe que isso é muito comum nas crianças com autismo, né? Por quê? No meu ponto de vista, algumas não veem significado, não veem sentido, né? A escrita também é uma forma de se comunicar, e para muitas crianças, né, que têm uma intenção comunicativa muito baixa, muitas vezes elas não têm essa intenção, não sentem essa necessidade de se comunicar através da escrita e não têm realmente um interesse. Então, muitas vezes elas se tornam resistentes até mesmo pela insistência, né, dos profissionais, da família, enfim, que ela se comunique dessa forma. E aí aquilo acaba sendo muito custoso para a criança e ela traz um comportamento de resistência, né? Então talvez também possa ter essa relação se a criança tiver no espectro do autismo, tá? Aí outro ponto, né? Essa questão dessa criança não gostar de escrever. Você colocou ali que ele não gosta, mas ele não gosta porque ele não consegue fazer, ou ele consegue fazer bem e ele não gosta, ele simplesmente não quer escrever. São duas coisas diferentes, né, pra gente analisar. Geralmente, né, o que a gente mais observa aquilo é difícil para a criança e por isso ele não gosta de fazer aquilo, né? Então eu penso que ele tem alguma dificuldade nisso. E aí qual dificuldade seria? A letra é muito grande, a letra é muito feia, o caderno tem aquele aspecto desleixado, ele não consegue apagar também quando ele escreve, porque esse tipo de informação vai trazendo pra gente mais dados para a gente pensar em qual o problema seria se essa criança realmente tem uma disfunção de integração sensorial, né? Além dessa questão da escrita, você observa outras dificuldades? Vamos supor que ele tem um problema de escrita porque ele tem uma discriminação somatosensorial ruim. E ele não consegue pegar bem no lápis, a letra não fica muito legal, acaba, né, gerando dor, enfim, sendo difícil, a postura do membro superior é ruim, né, só uma hipótese. Que outras queixas mais ele deveria ter nesse mesmo sentido? Seria uma criança provavelmente com manipulação ruim para abrir embalagens, para manipular, manusear fecho, botão, zíper, encaixar, né, o zíper, amarrar cadarço. Provavelmente ele teria outras dificuldades, não seria só a questão da escrita. E pelo que você relatou ali, pelo que parece, você está colocando como uma coisa exclusiva da escrita e da leitura. Essa criança tem um problema de escrita e leitura, que você colocou que para o restante, aparentemente, ele foi bem, né? E aí entra outro ponto, né? Se você coloca que essa criança tem uma dificuldade exclusiva de escrita e leitura e que você não identificou nada em relação ao processamento sensorial que possa justificar isso, será que essa criança não tem algum outro diagnóstico de uma dificuldade de aprendizagem?
Será que não tem uma dislexia, por exemplo? Né? Existem inúmeros diagnósticos de dificuldade de aprendizagem que podem estar relacionados com essa questão de dificuldade de escrita e leitura. Isso não é exclusivo de um problema de integração sensorial, embora seja comum. Né? A gente sabe que a questão da escrita ali para aprendizagem tem a questão do planejamento motor, manipulação desses materiais envolve a discriminação somatosensorial, apagar, por exemplo, apontar envolve o feedback somatosensorial também. A questão de cópia tem relação com o sistema vestibular. A gente sabe que tem várias relações ali que podem, da integração sensorial, que podem dificultar essa questão de escrita e leitura. Mas não é só, tá? Então, se você não identifica outros sinais, pense também se essa criança não pode ter algum outro diagnóstico aí que não foi considerado até esse momento, né? Se tiver a questão do autismo envolvido, fica mais difícil de fazer outro diagnóstico, né? Mas se não tiver, é um pouco mais simples, né? Nesse sentido. E aí você coloca ali também que ele foi bem na questão do planejamento motor. E aí no final você questiona o problema de praxis. Só que aí se ele tem um planejamento motor bom, como que ele vai ter um problema de praxis relacionado a essa questão de escrita? Né? Porque o que restaria? Se ele tem um problema se ele não tem um problema de planejamento motor, restaria ele ter um problema de ideação, que eu acho que não é o caso ali, né? O que você está relatando. Então, assim, se você desconsidera um problema de planejamento motor, não tem como você considerar que essa criança tem um problema de praxis, porque para ter um problema de praxis, ela precisa ter problema, pelo menos, ou no planejamento motor ou na ideação, tá? Então, eu acredito que não seja o caso. Se realmente você não identificou outras dificuldades, tá? Então pense bem nisso, assim, essa criança de fato não tem outras dificuldades que podem ter um fundo aí baseado na integração sensorial e que se correlacionem com essas mesmas habilidades que a gente usa para escrita, que é geralmente processamento somatosensorial, questão de planejamento motor, tá? Então questione isso aí.